Vamos começar com o nosso presidente, Lula, dando o seu cavalo de pau com a boca semestral. Todo semestre ele manda uma dessa aí. Vamos ver aqui, que isso já deu muito o que falar e até resultou num pedido de desculpas do presidente, né, Calejão? Foi. Vamos soltar aqui a frase infeliz do Lula. Antes de falar, sabe, de julgar alguém, antes de punir alguém, eu tenho que julgar essa pessoa. Eu tenho que ter provas. Você não pode simplesmente dizer, sabe, que você vai invadir, que vai combater o narcotráfico na terra dos outros, sem levar em conta a Constituição dos outros países, a autodeterminação dos povos, sem levar em conta a soberania territorial de cada país. Porque se o mundo ficar uma terra sem lei, sem respeitabilidade, vai ficar muito difícil viver. Eu espero, se o presidente Trump quiser discutir esse assunto comigo, eu teria imenso prazer de discutir com ele assuntos. Imenso prazer. Sabe? Esse e outros assuntos. Porque, veja, o mundo não pode continuar nessa polarização, sabe, do bem contra o mal a vida inteira. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga. No caso do Brasil, nós estamos com uma frente da Polícia Federal, que envolve polícias estaduais, que nós queremos combater o tráfico de drogas, o narcotráfico, o tráfico de armas, sabe? Porque o contrabando. Mas isso é preciso que a gente trabalhe em harmonia com os países. É muito melhor os Estados Unidos se dispor a conversar com a polícia dos outros países, com o Ministério da Justiça de cada país, para a gente fazer uma coisa conjunta. Porque se a moda pega, cada um acha que pode invadir o território do outro para fazer o que quer, onde é que vai surgir a palavra respeitabilidade da soberania dos países? É ruim. Então eu pretendo discutir esses assuntos com o presidente Trump, se ele colocar na mesa. E aí já veio aqui, né, um pedido aqui de uma retratação do Lula, né? Ele fala aqui, ó: fiz uma frase mal colocada nesta quinta e quero dizer que meu posicionamento é muito claro contra os traficantes e o crime organizado, mas importante do que essas palavras são as ações que o meu governo vem realizando, como é o caso da maior operação da história contra o crime organizado, encaminhamento ao Congresso da PEC da Segurança Pública e os recordes na apreensão de drogas no país. Continuaremos firmes no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado. Calejão, antes de você dar seu posicionamento, eu acredito, cara, de verdade, que a ideia era falar que o usuário também é responsável pelo problema do tráfico. O usuário também seria responsável pelo problema do tráfico, que acaba vitimando um traficante menor, que está ali no morro vendendo e é também vítima da violência de Estado. Talvez seja isso que estivesse na cabeça do Lula, mas foi exposto muito mal, e isso gera cortes, isso gera todo tipo de fake news em cima e exageros. Mano, vejam, é óbvio que existe, se você for avaliar essa questão, Helder, na integralidade, é óbvio que existe um sem número de fatores que devem ser considerados se você quiser fazer um trabalho sério no enfrentamento ao narcotráfico. E é óbvio também que o que está em jogo aí não é um enfrentamento ao narcotráfico. Todo mundo sabe que o Trump não... Ele está pouco se fudendo pro narcotráfico. Agora, se você quiser ter uma conversa séria, você vai ter que trabalhar uma série de temas que, em alguma medida, vão ao encontro disso que você falou que o Lula quis colocar e que saiu muito mal. Agora, mano, veja, Helder, naquele momento, isso aí não é uma aula de sociologia. Aqui fica a minha crítica, entendeu? Não é uma aula de sociologia e não é... É uma questão hipersensível nesse momento, no qual você tem a principal potência militar do mundo, ou uma das, pelo menos,
botando pra fuder na região. Matando geral, mano. Agora já deve ser mais de 40 mortos. Os caras alvejando de forma indiscriminada. E depois vem a público e fala, era traficante. E aí vocês mandaram ver. Execução extrajudicial mesmo, sem nenhum... Então, assim, atropelando o direito internacional de uma forma sem precedente, porque eles costumavam a ser mais cínicos. Helder, pelo menos. É verdade que esse tipo de coisa sempre foi feita, tá? Esse tipo de execução e tal, mas costumavam ser mais cínicos. Então era óbvio que isso tinha que ser trabalhado de uma forma muito mais protocolar, e você não vai nem chegar perto de falar nada do tipo traficantes são vítimas dos usuários. É óbvio que ele está apontando que o povo americano tem a sua participação no sentido É exatamente de esse o ponto que eu ia colocar aqui na sequência. Quando ele fala do usuário, pode se referir também aos Estados Unidos. É óbvio que o grande comprador de drogas da América Latina é os Estados Unidos. São eles, afinal. Então vocês ficam cagando regra e moral, quando na verdade os grandes consumidores, os viciados, os maiores viciados do planeta, maior mercado consumidor de tóxico do mundo, os Estados Unidos, mano. Então é óbvio que, assim, quis meter um freestyle para avançar esse raciocínio e expressar a complexidade da questão da droga no nível sociológico, mas deu muito errado. Deu muito errado, velho. Mas muito errado, assim, Helder, é o que você falou, tipo, puta que pariu. Aí já veio prontamente. Que bom que tem essa capacidade de já reconhecer o erro e falar, esquece isso aí. Falei merda, saiu errado, e o que importa é o que de fato o governo está fazendo. Eu conversei com uma fonte ontem do Ministério, um amigo nosso, inclusive, que eu não vou citar aqui porque é teu amigo também, amigo do Bez e tal, mas que está fortemente empenhado no projeto antimáfia e o caralho, que tem coisas que são importantes. A gente pode falar mais se você quiser adiante e tal, não vou me estender aqui. Mas não, assim... Pode ficar à vontade, cara. Pode ficar à vontade, fica à vontade. Não, nessa pauta, o que eu quero dizer, Helder, assim, cagada do caralho, tá? É simples assim. Não vou sofisticar a análise. É óbvio que se a gente... Eu fiz uma análise dessa no N1 e eu conversei ao longo dos últimos 2, 3 anos, eu entrevistei vários dos principais especialistas em segurança pública, Helder. Cada um diz uma coisa e existem múltiplas ideias e tal. Mas existe uma convergência absurda, meu irmão, que todos concordam no sentido de te dizer que, olha, se a gente não pensar política antidroga, se a gente não repensar encarceramento em massa, e se a gente não reorganizar o artigo 144, que discorre sobre o funcionamento das forças policiais, a gente não tem como endereçar o problema no nível em que ele realmente opera. Porque você vai continuar encarcerando uma maioria de moleque preto e pardo porque estava com 10, 20, 30, 50 gramas de maconha, e uma vez que essas pessoas caem no sistema prisional, vai ter que pagar o pedágio para a facção. Então isso cria um sistema de moer gente e de alimentar facções criminosas que não tem como. Pelo menos isso é um resumo do que vários desses especialistas me disseram. Tá. Entende, Helder? Um problema muito grave também, né, Calejão, porque se simplifica muito, que nem o Flávio Bolsonaro dizendo ontem, joguem uma bomba aqui porque tem traficante aqui no morro. Não é lá, é o que eu falei aqui ontem, o problema não é lá ou não é só lá, tá? O problema, ele é muito mais extenso e complexo. O traficante, o peixe grande, ele tá do seu lado aí no Senado, ou sendo representado por alguém aí no Senado. O traficante peixe grande é teu vizinho, do lado da sua mansão, 16 milhões de reais no Distrito Federal. O traficante peixe grande não mora aqui no meu bairro, cara. No máximo, ele passa no meu bairro com uma Lamborghini para visitar a biqueira que ele é dono. Tá? Assim, mas ele não tá nem mais se envolvendo com essas paradinhas. Biqueira em beco, biqueira em favela. O cara tá se envolvendo com um grande empreendimento no Tatuapé, brother.
O cara tá se envolvendo em comprar frota de avião. É outra parada. A gente chegou num outro nível. Então o problema é simplificar também. É simplificar. E às vezes achar que basta, né? Você matar o vaporzinho do tráfico ali, o aviãozinho, e tá de boas. E entrar na casa dos moleques lá na Baixada, tocar o terror e Operação Verão. Isso aí. E resolveu. Operação E Escudo. não vai resolver. Não vai resolver porque tem uma simulação, tanto por parte da direita quanto da esquerda. Tem sim, tá? Quando se fala de segurança pública, muita gente aponta os problemas. Né? A própria direita aponta vários problemas existentes, reais. Mas muitas vezes a direita vem com a solução errada e muitas vezes tanto direita quanto esquerda partem para dissimulação, porque sabem que ou é muito difícil resolver o problema e vai levando em banho-maria, ou, né, todo mundo também tá pendurado em um monte de problemas, dossiês ocultos aí, e não quer mexer naquele vespeiro, velho. Então não tem como você abraçar esse discurso de combater o tráfico e tudo mais, quando ninguém propõe uma solução que não passa de dissimulação. E assim, eu vejo a direita usando muito mais o populismo penal, Helder, mesmo, tá? O populismo eu penal, entendo. Sim, mas as soluções propostas, eu vejo nas plataformas de governos, elas são muito dissimuladas. Sim, porque aí barra nisso que você falou. Quando você. Mano, sabe o que é foda? Isso se aplica para algumas disciplinas: jornalismo, comunicação, que é a nossa área, sociologia e algumas áreas, digamos assim, sensíveis do conhecimento humano. Se você vai fazer sociologia no nível sério, você vai tocar em questões que você vai desagradar geral, mano. Geral, Helder. Você entende? Você vai ter toda a forma como aquela sociedade está constituída, as principais estruturas de poder. Se você ganhar ressonância a ponto de fazer o escrutínio, você vai ser atacado. É por isso que muita gente, quando ganha um certo tamanho, escolhe outros caminhos mais confortáveis, digamos assim, que oferecem menos riscos e resistências. Porque é exatamente isso. Com comunicação, com jornalismo, pelo menos jornalismo adversarial, esse tipo de jornalismo que eu gosto, que eu respeito, e que não é a minha especialidade. A especialidade do Demore, por exemplo, da Alice Maciel, do Flávio VM Costa, da Juliana Dalpiva, dessa galera do ICL, entendeu? É isso. Você vai mostrar para as pessoas o que, em linhas gerais, essas pessoas não querem. O que você falou, a galera do Jatinho, vocês viram a matéria do Mauro Matosinho e tal. Se você for trabalhar segurança pública, o problema da droga, consequentemente, no nível mais profundo, você vai começar a bater nessas estruturas. Você matou a análise, é isso. Você vai começar a chegar em senador da República, você vai começar a chegar em grandes empresários na casa dos bilhões. São as pessoas que ocupam os primeiros lugares dessa sociedade do capital. Não tenho a menor dúvida. Então existe todo um comedimento, para eufemizar o termo, a isso que você se refere. Não tenho a menor dúvida. E isso se aplica para muita gente, para basicamente todo mundo de esquerda também. Você tem razão. Jerusa Gabriel, moro no maior aglomerado de Minas, Belo Horizonte, e tive um irmão morto pela polícia por causa do tráfico. Quem abastece financeiramente e sustenta a favela são os playboys, os engravatados, todos sabem disso. Tem isso também, entendeu? E por mais que isso às vezes pareça uma abordagem conservadora, reacionária até, viu, Jerusa? A gente não pode tapar os olhos para algo que é um fato concreto, né? O financiamento também parte de playboyzada e colarinho branco, o cara que vai buscar a droga e que também mantém ativo esse mecanismo do tráfico. É evidente que não é tão simples assim, é evidente que o debate é muito mais extenso, mas, na minha opinião, tá? A minha opinião era que fosse, no mínimo, a maconha. A maconha deveria, no mínimo, ser legalizada. Tem aí, faz os pontos de venda, arrecada imposto, já era um começo, já seria um começo. Porque a gente tem, cara, inúmeros estudos, né, velho? Assim, a adição em drogas, ela é algo inerente ao ser humano.
A questão é como você vai lidar com isso. Como isso não vai se transformar em problemas colaterais, como a violência urbana, como a morte de jovens no tráfico, como a inserção desses jovens no tráfico, até porque o mercado de trabalho não oferece nada prazeroso e nada atraente para esse jovem que ele tá ali na quebrada, alguém oferece, porra, 5 pau para você trampar aqui ou 2 contos para você ser office boy. O que você acha que o jovem cabeça vazia vai fazer? O cara vai pro tráfico, porra. Óbvio. Vai pro tráfico. Então é uma cadeia de problemas, né, cara? Não é tão simples, é muito complexo mesmo, Jerusa. Você tem um ponto, mas esse ponto ele não pode ser o único, porque aí já seria mais ou menos como se a gente fosse do MBL ou do PL, e não é o nosso caso. A gente sabe que é um problema de multicamadas, né? Tem umas 40 camadas aí para serem resolvidas, mas realmente, né? Realmente aí a gente não pode também tirar o peso da parcela, se ele é grande, se ele é pequeno, de quem consome. Não dá para ficar romantizando também o consumo de droga, independentemente se você consome ou não. Eu sou consumidor de álcool. Eu nunca escondi de ninguém. O consumo é legal? Não é legal, cara. Não é bonito. É bom exemplo? Não é bom exemplo. Ok? Não dá para ficar romantizando. Te brinca e tudo mais aqui, mas sendo consciente no momento que tem que falar sério, não é legal, cara. Não é da hora. Não é bacana. A porrada de gente que eu conheço dirige bêbado, não sei o quê, se coloca em risco, coloca os outros em risco, entendeu? Óbvio, Isso, velho. Muita. Cara, é um tema muito sério, né? E pesado. E é um tema que a galera tem que sentar e todo mundo colocar a mão na consciência e falar, boa, mano, eu tenho que ser menos hipócrita e assumir minha parcela de culpa nisso daí também. Ed, todo mundo sabe o que o Lula queria dizer. O traficante existe devido ao usuário. Errou numa palavra normal. Quem critica o Lula está mal intencionado. Não acho, Ed. Nesse não caso. Acho, eu acho que não pode dar brecha, velho. Não pode, velho. Simples assim. E errou feio, Helder. Não dá pra. Não pode dar brecha. Caê Maia, PCC, Partido Comando da Capital, Gabinete Faria Lima. Anderson Alves, parabéns, Zita, aniversário da minha esposa, te amo. Wesley Silvares, o que mais me preocupa não é a fala do Lula, mas sim o analfabetismo funcional dos brasileiros que não conseguem interpretar o que foi dito, que fazem, mas que foi dito, não. Aí não é analfabetismo funcional, Wesley, foi mal dito, tá? Eu acho. Mas muito, gente, que é isso? Não, pelo amor de Deus, mas assim, foi muito, tanto é que não demorou, Helder, assim, não somos nós, tá? Estamos dizendo. Não demorou, assim, Helder, 20 minutos. O cara já veio com... não. Errei. Se teve reconhecimento, gente, aí até ele mesmo percebeu que a frase soa de uma maneira comprometedora, né? Olha só essa matéria aqui que saiu agora há pouco. O IBGE mostrou que o home office já é realidade para 14,7 milhões de brasileiros. Mais comum entre mulheres, inclusive. 1 em cada 5 mulheres que trabalham de casa. E entre os homens é 1 em cada 6. Ou seja, o número de pessoas que trabalham em casa só cresce. E o mais curioso é que tem gente de tudo quanto é área trabalhando assim. Tem quem trabalha com vendas, com prestação de serviço, gente que continua atuando na própria profissão e até quem está ganhando bem com plataformas como Mercado Livre, Magalu e Amazon. Para você ter uma ideia, as vendas online sem estoque já movimentaram mais de 100 milhões de reais só no primeiro semestre de 2025. Então sim, tem muita gente mudando de vida e trabalhando 100% de casa. Agora, se você também quer aprender uma profissão que te permita trabalhar de casa, vale muito a pena conhecer a Escola de Negócios Digitais. O link está aqui embaixo do vídeo. É o primeiro da descrição. Quando você clicar, vai abrir uma conversa com o Clayson. Fala que você quer entender como funciona e ele vai te liberar um treinamento gratuito de 3 aulas. E calma, não é tigrinho, não é bet, não é curso de vender curso. É trabalho sério, honesto, para quem realmente quer mudar de vida. Tem oportunidades em várias áreas. Vendas, serviços, marketing e até profissões que você já domina. Só precisa aprender a adaptar para o mundo digital. E se você já tem uma profissão tradicional e quer migrar para o home office, essa pode ser sua chance. Imagina poder trabalhar de casa, definir seus próprios horários, sem trânsito, sem escala 6x1 e ainda ganhar bem por isso. E olha esse depoimento que apareceu outro dia.
Eu trabalho em home office desde 2022. Hoje sou nômade digital, caminho sem volta. Tá vendo? Quem começa não quer mais parar. Enfim, é isso. Eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a sua audiência e também a sua paciência.